página 111 do nosso material didático. Estamos na lição 5 de História da Igreja 4, do Instituto Bíblico Beth-Lehem. Vamos agora ao item 80 do nosso material didático. Bom, nós temos falado das guerras católicos contra os protestantes na Europa, né? Na última aula falamos sobre o massacre de São Bartolomeu, em que os católicos prepararam uma emboscada e conseguiram matar milhares de protestantes. E eles estão... Isso aqui é só a guerra na França, né? Isso aqui é só a guerra na França. Eu falei para vocês das guerras lá na Suíça, onde Zwinglio liderou as guerras. A Suíça foi dividida, uma parte católica, uma parte protestante, e os países entraram em guerra, quer dizer, o país entrou em guerra, né, que é a Suíça contra a Suíça. Então, acabou que Zwinglio ele morreu numa guerra lá em 1531, e as guerras eram extremamente violentas entre católicos e protestantes, porque eles iam para destruir a população, né? Então, aqui na França, eles eram calvinistas, eram seguidores de Calvino, ou seja, seriam presbiterianos. Eles eram chamados de huguenotes. Então, esse Gaspar II de Coligny, ele era um soldado calvinista huguenote. O que significa isso, né? Calvino ele tinha o exército dele, assim como a Igreja Católica tinha o exército dela, não? E esse Gaspar, ele era um dos líderes do exército calvinista, ok? Então ele acabou morto nessa emboscada em 1572, exatamente em toda essa emboscada que formou a noite, o massacre de Bartolomeu, né? Na noite de São Bartolomeu. Não? Então, esse período, a França também ela já estava vivendo uma guerra civil. Ela estava igual à Suíça. A Inglaterra também estava vivendo uma guerra civil, porque o Henrique VIII se tornou protestante e começou a perseguir os católicos. Aí depois a filha dele, Maria, que ficou conhecida como Maria Sanguinária, era católica, começou a perseguir os protestantes, tá bom? Então eles estavam na Europa já, na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha estava em guerra, na Itália também, e a França agora, eles terão nesse período, tá bom? De 1570 a 1600, tá bom? Eles terão 8 guerras, para vocês terem ideia como estava a situação da Europa, e também para vocês saberem o que significa nós ensinarmos que nós não fazemos parte daqueles grupos, né? Porque eram grupos todos que defendiam a violência, e o cristianismo ele não é assim. Jesus Cristo disse, nós somos como ovelhas no meio de lobos, tá bom? Então esse período, esse líder que é morto, Gaspar de Coligny, numa emboscada católica, ele também fazia o mesmo com os católicos. E eles estão vivendo, a França está vivendo um período de constantes guerras, e serão ao todo, se você pesquisar na internet, guerras religiosas francesas, você vai encontrar 8 guerras, né? E era o quê? Era guerra dentro da França, francês contra francês, porque seria como, por exemplo, no Brasil, vamos dizer que o Rio de Janeiro se tornasse protestante e São Paulo, por exemplo, católico. Aí os dois estados entravam em guerra. Então era um país só, era a França. Esse Gaspar, ele morre, é chamado guerra civil, né, dentro do país. Mas era, na verdade, uma guerra religiosa, para ver qual a religião que dominaria, no caso, a França. Por quê? O protestantismo, ele já tinha dominado a Suíça, tá bom? A maior parte da Suíça já era protestante. A Inglaterra, nesse período, já era protestante de novo, tá bom? A Alemanha, elas também já era protestante. Países como a Suécia, o rei de lá só falou, agora todo mundo é protestante e acabou, ninguém discute nada. Então não teve nem guerra,
Mas a maioria dos países na Europa estão em guerra. Nós vimos na aula passada que a Holanda, ela está também vivendo uma guerra, que foi chamada de Guerra dos 80 anos, guerra entre protestantes e católicos. Tá bom? Essa Holanda, ela vai ser o país, assim, vamos dizer, daqueles países da Europa, ela vai ser um dos países mais tolerantes, tá bom? Que vai, em primeiro lugar, começar a criar leis a favor da liberdade religiosa. E quem vai ser beneficiado nisso? Os anabatistas. Tá bom? Os anabatistas. Mas nesse período, eles falam ainda de paz, de liberdade, mas vocês verão que uma região dominada pelos católicos, ele não acata a paz, então ele continua matando anabatistas. Tá bom? Mas isso já estamos em 1570, ou seja, já são aí quase 50 anos, já são mais de 50 anos, 53 anos de reforma protestante, tá bom? E infelizmente a Europa, ela, temos que confessar, ela está pior do que antes. Porque antes a Igreja Católica perseguia as outras igrejas e matava, mas eram igrejas menores que juntavam todos os países da Europa e matavam aquelas igrejas quando encontravam, né? Principalmente anabatistas. Mas agora o que está acontecendo é uma guerra de um país, uma parte de um país contra outra parte desse mesmo país, e guerra religiosa, em que eles tinham que exterminar a população. Então, estudando esse período da Europa, por exemplo, eu coloquei só esse Gaspar de Coligny aqui para falar para vocês, mas eu não posso nem falar sobre as 8 guerras religiosas, mas se vocês quiserem se aprofundar, vão na internet, você pode pesquisar guerras religiosas francesas que ocorrem exatamente nesse período que nós estamos estudando. Então eu estou citando elas aqui para vocês verem como a Europa está longe de ter paz, e o grande responsável por isso, os ateus acusam os cristãos até hoje de serem os grandes responsáveis por essa violência toda, quando na verdade não eram os cristãos, eram 2 correntes que se dizem cristãs, mas que defendiam a violência, que eram católicos e protestantes. Você não vê os anabatistas aqui envolvidos em guerras, você vê guerra católica contra o protestante. Então, os anabatistas, eles estão fugindo, eles só fazem se esconder. Se você ouvir discurso de protestantes, tem um protestante, Marcos Granconato, ele está dando aula na escola Charles Spurgeon, ele fala, esses anabatistas eram perigosíssimos, eles estão aqui apanhando dos católicos, apanhando dos protestantes, e eles não pegam em armas nem para se defender. Mas por que ele falou isso? Porque ele confunde aquele protestante luterano que eu falei para vocês, Thomas Manser, que ele era luterano, mas as pessoas pensam que ele era anabatista. Ele sempre foi católico e depois se tornou luterano e morreu luterano.